as estrelas, chamando-as todas pelo seu... Você já se perguntou o que significa Yamir? Hoje eu vou te apresentar a Igreja Apostólica Ministério Resgate. Nós somos uma igreja evangélica e apostólica e temos a Bíblia como o único manual de fé e prática. Acreditamos na salvação do perdido, no agir do Espírito Santo e na busca constante do coração do Pai. Nós acreditamos nos 5 ministérios: apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Porque Yamir é para todos. Eu não sou nada, tua presença é tudo que eu preciso. Aqui, É tudo que eu almejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Em sua voz, vamos cantar isso juntos. Diga, tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Dos bebês até os juniores de 11 anos. Cada princípio é explicado com uma linguagem adequada para cada idade. Professores e auxiliares que ficam dentro das salas para estarem ensinando da melhor forma possível as nossas crianças. O Ministério de Dança Yamir é uma expressão de louvor e adoração. É um lugar onde a arte e a fé se encontram. Louvor, não seja o momento. O que falar da equipe de louvor, do Ministério de Louvor e da adoração na igreja? É um ministério muito especial. Nós estamos ali para buscar, atrair a presença do Senhor através dos louvores. Nós entoamos os louvores a Deus. No momento do louvor, você tem a oportunidade de entregar algo ao Senhor, entregar o seu louvor, entregar a sua adoração, entregar a sua rendição. Além do que, a adoração é uma poderosa arma de guerra. As harmonias mais brilhantes se não... O Ministério de Intercessão aqui da Yamir, nós ajudamos as pessoas através das nossas orações. A palavra do Senhor diz assim: é melhor serem 2 do que 1, porque caindo um, o outro ajuda a levantar. E é esse o nosso trabalho aqui na igreja. Nós ajudamos as pessoas através de orações. O Ministério de Mídia se tornou uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas aonde quer que elas estejam. E nós, do Ministério de Mídia da Yamir, contamos com equipamentos e uma equipe preparada e pronta para semear o evangelho nos corações de pessoas de todo o mundo. O Ministério da Recepção, ele vai além de um aperto de mão, um cumprimento ali na porta. Ele é onde a gente prepara um ambiente acolhedor para as pessoas se sentirem mais à vontade, independente das suas classes sociais ou da sua posição na igreja. A nossa igreja tem uma geração de jovens cheios da presença de Deus. Acreditamos neles e vemos uma juventude ativada para cumprir o propósito para esse tempo. Somos o Ative, jovens levantados por Deus para impactar essa geração. somos uma igreja evangelista e missionária. Nosso ID não tem fronteira. Uma das últimas palavras de Jesus Cristo quando esteve aqui na terra foi dar uma ordem muito clara: ide e fazei discípulos.
até os confins da terra. E a nossa igreja tem atendido essa ordem. Nós temos investido tempo e recurso financeiro e dedicação para levar a palavra de Deus lá do outro lado do mundo. E nós temos um trabalho especialmente importante na África. Lá é um lugar que não... Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu... Você já se perguntou o que significa Yamir? Hoje eu vou te apresentar a Igreja Apostólica Ministério Resgate. Nós somos uma igreja evangélica e apostólica e temos a Bíblia como único manual de fé e prática. Acreditamos na salvação do perdido, no agir do Espírito Santo e na busca constante do coração do Pai. Nós acreditamos nos 5 ministérios: apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Porque Yamir é para todos. Aqui fica o futuro da nação. É nesse ambiente que pequenos corações são moldados para grandes propósitos. O Ministério Infantil, ele ensina a palavra de Deus e cuida espiritualmente das nossas crianças. Leva as nossas crianças a terem um relacionamento íntimo e real com Jesus. Nós temos salas que abrangem da idade dos bebês até os juniores de 11 anos. Cada princípio é explicado com uma linguagem adequada para cada idade. Professores e auxiliares que ficam dentro das salas para estarem ensinando da melhor forma possível as nossas crianças. O Ministério de Dança Yamir é uma expressão de louvor e adoração. É um lugar onde a arte e a fé se encontram. Louvor, não seja o momento. O que falar da equipe de louvor, do Ministério de Louvor e da adoração na igreja? É um ministério muito especial. Nós estamos ali para buscar, atrair a presença do Senhor através dos louvores. Nós entoamos os louvores a Deus. No momento do louvor, você tem a oportunidade de entregar algo ao Senhor, entregar o seu louvor, entregar a sua adoração, entregar a sua rendição. Além do que, a adoração é uma poderosa arma de guerra. As harmonias mais brilhantes se não... O Ministério de Intercessão aqui da Yamir, nós ajudamos as pessoas através das nossas orações. A palavra do Senhor diz assim: é melhor serem 2 do que 1, porque caindo um, o outro ajuda a levantar. E é esse o nosso trabalho aqui na igreja. Nós ajudamos as pessoas através de orações. O Ministério de Mídia se tornou uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas aonde quer que elas estejam. E nós, do Ministério de Mídia da Yamir, contamos com equipamentos e uma equipe preparada e pronta para semear o evangelho nos corações de pessoas de todo o mundo. O Ministério da Recepção, ele vai além de um aperto de mão, um cumprimento ali na porta. Ele é onde a gente prepara um ambiente acolhedor para as pessoas se sentirem mais à vontade, independente das suas classes sociais ou da sua posição na igreja. A nossa igreja tem uma geração de jovens cheios da presença de Deus. Acreditamos neles e vemos uma juventude ativada para cumprir o propósito para esse tempo. Somos o Ative, jovens levantados por Deus para impactar essa geração. Somos uma igreja evangelista e missionária. Nosso ID não tem fronteira.
das últimas palavras de Jesus Cristo quando esteve aqui na terra foi dar uma ordem muito clara: ide e fazei discípulos até os confins da terra. E a nossa igreja tem atendido essa ordem. Nós temos investido tempo e recurso financeiro e dedicação para levar a palavra de Deus lá do outro lado do mundo. E nós temos um trabalho especialmente importante na África. Lá é um lugar que não pode retribuir nada para nós aqui. Portanto, tudo que nós fazemos é único e exclusivamente em prol do reino de Deus. É um investimento de amor para cumprir o que Jesus pediu. Essa é Yamir, o lugar onde você encontra família, propósito e direção. Se você quer conhecer um pouco mais de Jesus, existe um lugar para você aqui. Paz do Senhor. Põe o povo para dentro. Quem está chegando lá, empurra para dentro. Vamos começar nosso culto. Aleluia. Que bom que você está aí. Que bom que você veio. Salmo de número 113. Vamos ler? Aleluia! Louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Você pode repetir comigo? Diga assim: do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu gosto muito desse versículo porque ele abrange talvez dois momentos mais lindos do dia. Para mim, é o nascer e o pôr do sol. E para mim, quando o salmista ele faz essa declaração, ele não só está falando de momentos bonitos, mas ele está falando, seja de manhã, seja na hora do almoço, seja à noite, seja em todo o tempo, louve o nome do Senhor. Cutuque essa pessoa bonita que está do seu lado, fala assim: ó, esse é o momento da gente louvar o Senhor. Pai, nós queremos te adorar.
Nós queremos te louvar. Nós queremos te exaltar. Estamos na tua casa, Senhor, com os nossos corações abertos, com as nossas mentes ligadas, conectadas ao céu. Fala conosco, receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Pai, dê ordem aos seus anjos para estarem aqui. Pai, que os teus anjos estejam, Pai, passando por essa igreja, pelas cadeiras. Guarde a nossa casa, aqueles que não vieram, aqueles que estão online conosco. Pai, que a tua presença, que a tua palavra e que a nossa adoração possa subir até o céu, Pai. Entregamos esse culto a Ti. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus? Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Eu queria que você repetisse assim comigo: Pai, eu vim te buscar. Eu estou com saudade. O meu coração está queimando por Ti, Jesus. Santo, Santo, Santo. Te adoramos, Jesus. Declaramos essa palavra, Pai. Levantar suas mãos e declarar: estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar
ti, mas sem ti eu não vou sair daqui. Vamos dizer isso pro Senhor, sem te tocar, Senhor. Sem te tocar. Tocado por ti, nada vai, Senhor, nos atrair. Nada vai me atrair. Nada nunca vai nos tirar da tua presença, Jesus. Nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar. Vamos declarando. Junto à pedra estou. Vamos declarando, a nossa boca é profética. Pedra As palavras têm poder. Nós vamos declarando. Nada, nada, assim como o apóstolo Paulo declarou, não existe nada, não existe aflição, não existe problema, não existe medo, nada nos afasta, nada vai nos abalar. Oh, junto à pedra, Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à
declara isso. E o Espírito Santo vai estar te mostrando agora situações que tem te afrontado e te abalado, situações que tem te deixado com medo, preocupado. Mas no nome de Jesus, enquanto nós declaramos, nós estamos quebrando, cancelando tudo isso no mundo espiritual, porque nós estamos declarando que a nossa fé está em Jesus, a nossa pedra preciosa, aquele que não é abalável. Nós declaramos sobre tudo aquilo que tem tentado contra nós. Nada vai nos abalar. Junto a pedra. Vamos declarar. Pedra preciosa, Jesus. Mais forte. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. 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 É o nosso Senhor. Por isso que nós declaramos: estão subindo. Estou subindo ao monte santo de Sião. Nós vamos tocar E vou tocar com o nosso coração. com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião. Vamos tocar, Jesus. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Aleluia, Senhor. Declaramos essa palavra, Pai. Nós queremos tocar, Pai, o Senhor com o nosso coração, Pai. Te adoramos, Jesus. Exaltamos o Teu nome, Pai. Tu és tudo para nós. Tudo para nós, Jesus. Abram para mim, por favor, Salmos 18. Querido, estava fazendo devocional em Salmos. Em Salmos 18, esses dias quando eu estava lendo, orando em cima de Salmos 18, o Senhor me tocou tão profundamente. E eu imagino que parte dessa canção que nós cantamos, a próxima, ela tem muito a ver com Salmos 18, com o início do Salmos 18. E o rei Davi, ali escrevendo, salmodiando, cantando, ele declarou aquilo que nós vamos declarar: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha. Vamos repetir comigo? Minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Esse é o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Oh, Santo!
repouso, é o meu fundamento, o meu alicerce, meu melhor amigo, a rocha que é mais alta, a minha segurança, a fonte da minha sede. Estou firmado na rocha, nada me abalará. 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 Meu Senhor, pra minha alma deu descanso. Meu Senhor, tua presença é o meu repouso, é o meu fundamento.
podemos declarar em quem nós estamos firmados. Diga bem alto. Diga bem alto. Que o inferno escute isso. Oh, em ti, Jesus. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Pois azeite me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pois azeite
amamos, Jesus. Nós sabemos que sem Ti, Jesus, nós nada podemos fazer. Assim diz a Sua palavra. Sem Ti, nós nada podemos fazer. Mas, Pai, nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. E o Senhor nos fortalece. E o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor nos ama. O Senhor nos separou. Nos amou, nos resgatou, nos libertou, nos curou. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor muda a nossa história. O Senhor transforma choro em riso. Ele troca as vestes de pranto em vestes de alegria. O Senhor, tudo é o Senhor, porque Ele é suficiente. Repete assim comigo: Senhor Jesus, Ele é suficiente. Aleluia. Senhor Jesus, nós amamos a Tua presença. Te adoramos, entregamos o nosso louvor, entregamos a adoração. Tudo ao Senhor, Pai. Entregamos dízimos e ofertas para a Sua casa. E o restante do culto, Pai, tudo para Ti. Em nome de Jesus. Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem Ti eu sei que morro. As crianças de 1 a 11 anos, sei que é papai e mamãe, temos um culto especial para os seus filhos. E vai ser fogo e glória. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, são herança do Senhor. Obrigado por cada prof, por cada sala, pela palavra que vai ser ministrada, liberada aos corações, que essa palavra possa entrar, enraizar e nunca sair desses corações. Abençoamos cada sala, cada prof, cada criança, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor de novo, para aqueles que chegaram depois do meu Paz do Senhor primeiro. Que Deus te abençoe muito, que você seja bem-vindo. Que Deus fale com seu coração, assim como Ele falou com o meu. Que você realmente possa sair daqui com a palavra do céu. Sei que Deus já recebeu o teu louvor, a tua adoração, e Ele ama isso. Corações contritos, sinceros, uma adoração. A palavra fala que no meio dos louvores Deus habita, e que Deus não rejeita um coração contrito, quebrantado. Que esse possa ser realmente o seu coração. Amém. Estava em viagem com os meus irmãos, mais um amigo. Ficamos 10 dias fora. Parece que faz 6 meses. Que saudade desse povo, da igreja, da minha casa, família mesmo. Mas muito feliz. Não só por esse tempo que nós tivemos, oportunidade, privilégio, mas também por tudo aquilo que Deus tem feito nesse lugar. Cultos, pastores, pastora Lu ministrando no primeiro domingo, depois o pastor Alexandre, o jantar, cada pessoa que serviu, que trabalhou, toda a equipe, tudo aquilo que foi ministrado. Como eu amo ver os ministérios fluindo, crescendo,
e quero honrar cada um, agradecer a cada um, porque temos caminhado e avançado pela graça do nosso Senhor. Amém? E nesses dias, queridos, nós tivemos um tempo muito precioso de conversa, de unidade, de comunhão, de lazer. E algumas coisas Deus ministrou assim, muito pontuais no meu coração. Eu estava num lugar diferente, numa língua diferente, sem câmera, sem, às vezes, internet, sem ser cobrado, sem uma agenda. Sem ser visto, sem ser reconhecido. E isso me fez refletir em algumas coisas, e eu quero trazer essa realidade para os nossos dias, para o nosso coração. Quero que você acompanhe comigo. Por favor, abra a tua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, diga Uzias, que era de 16 anos, e constituiu o rei em lugar de Amazias seu pai. Versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Repita comigo, propôs-se a buscar a Deus. Nossa, gente, horrível, misericórdia. Vamos lá de novo. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Muito bem. Que era sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Abaixe sua cabeça. Pai, fala conosco. É a tua palavra. Obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz, transforma, muda, traz vida. Que as nossas mentes, os nossos corações possam estar conectados, que teu Espírito revele, traga, que a gente possa enxergar aquilo que o Senhor quer para nós. Usa a minha vida, Pai, e abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Preste atenção que nós vamos caminhar alguns personagens e a importância, e eu quero trazer para uma realidade nossa, para uma prática de vida nossa, nosso dia a dia, para você entender e te contextualizar na história. Uzias foi um rei que tomou o lugar, de seu pai Amazias, e ele foi rei de Judá. E diz o texto que ele começou a reinar muito novo. Imagina um rei com 16 anos de idade. E diz também que Uzias reinou 52 anos. Então foi um tempo longo que esse rei reinou. E a Bíblia faz uma menção importante. Versículo 5 diz, e a Bíblia faz questão de frisar isso, que Uzias buscou a Deus nos dias de Zacarias. Então, queridos, Zacarias era o profeta da época. Zacarias, ele era o mentor de Uzias. É contemporâneo com Isaías também, mas esses profetas, eles davam a direção espiritual para o povo de Deus, e no caso aqui, o povo de Judá era um povo que estava alinhado com aquilo que Deus queria. E diz o texto que, enquanto Zacarias estava presente, enquanto existia Zacarias, que Uzias busca ao Senhor, e o resultado dessa busca foi, Deus o fez prosperar. E Uzias foi um rei muito próspero. Ele fortificou a cidade, ele ergueu muros, ele teve conquistas militares, ele teve conquista financeira, de fama, de poder, de autoridade, passou a ser reconhecido pelos povos. O rei Uzias foi um cara ponta firme. Porém, entretanto, quando Zacarias sai de cena, quando Zacarias morre,
Uzias se perde. A Bíblia fala que ele corrompe o seu coração. Versículo 16. Havendo-se já fortificado, diga, já fortificado, exaltou o seu para a sua própria, e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Escute algo, porque isso é algo que mexe muito com o meu coração. Eu já ministrei várias vezes. E eu queria que você tivesse isso como um alerta para o seu também. Uzias, ele começa muito bem, muito novo, buscando ao Senhor, mas ele termina mal. Não importa, queridos, a maneira como você começa, mas vai importar muito a maneira como você termina. Entenda isso. Entenda isso, porque isso abala a minha vida. Não quero, querido, começar bem, buscar ao Senhor, prosperar, mas não chegar igual Paulo e falar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Querido, a atitude mais sábia e inteligente de um cristão, de um filho de Deus, é eu não começar bem, mas eu conseguir terminar bem. Isso é o que importa. Eu não sei quantos gostam de futebol. Dei esse exemplo no primeiro culto, vou te dar para vocês também. Ontem teve um jogo, que foi Alemanha e Costa do Marfim. E a Alemanha é uma potência. Quem não lembra do sarro do 7-1 no Brasil? Mas Costa do Marfim começa a jogar muito bem. E no primeiro tempo eles fazem o gol e ganham de 1-0. Acaba o primeiro tempo. Na metade do segundo tempo, até a metade está 1-0 para a Costa do Marfim, querido. Na metade do segundo tempo, a Alemanha vai e empata, 1-1. E a hora que já estava no acréscimo, depois dos 45. Não sei se você é mulher, principalmente, que sabe, o segundo tempo tem 45 cada tempo. Depois tem os acréscimos, já estava 7 minutos, sei lá. Para o juiz apitar para terminar o jogo, a Alemanha vai e faz 2-1. O que eu quero te dizer? Na tabela está 3 pontos para a Alemanha e 0 para a Costa do Marfim. Não adiantou nada Costa do Marfim ficar 80% ganhando. O resultado é, Costa do Marfim perdeu. Não adianta eu e você ficarmos 80% da nossa vida santo, crente, firme. Vai importar a hora que o juiz apitar, que Jesus desceu, você subir, você precisa estar firme com Jesus. Amém? Então, esse é um alerta que eu quero que você tenha para o teu coração. E Uzias, infelizmente, ele começa muito bem, mas ele termina mal. E é sobre isso que eu quero falar. Não sobre terminar mal, mas sobre essa história, essa referência entre Zacarias, Uzias e eu e você. Para aqueles que gostam de anotar, o tema é: quando Zacarias morre, o nosso Uzias aparece. Vou repetir para você já começar a entender desde o início. Quando Zacarias morre, ou sai de cena, ou se afasta, ou não está perto, o nosso Uzias aparece. Amém? Peraí que mudou aqui. Aleluia. Deixa eu falar então a respeito dos personagens. Quero trazer para a nossa realidade. Primeiro eu quero falar de Zacarias. O que Zacarias representa hoje no nosso contexto? Zacarias são pessoas que de alguma forma nos influenciam para nós estarmos mais perto de Deus. Talvez pode ser o teu marido, a tua esposa, o teu pai, o teu amigo, o teu ministério, o teu pastor, a tua igreja, mas tudo aquilo que influencia de alguma forma para nós estarmos perto de Deus, hoje eu quero chamar de Zacarias.
Vou clarear mais ainda. Você, homem que estava lá assistindo o jogo da Copa, a mulher olhou para o relógio e falou: bem, vamos, está na hora, tomar banho, tem culto. Você estava com aquela preguiça, desanimado, mas a mulher ficou pegando teu pé. Aí você foi, tomou banho, levantou, e está aqui hoje, glória a Deus, pela tua Zacarias. Ou você, esposa, que estava desanimado, já de pijama, querendo fazer um monte de coisa, tranquilo, o marido, não, hoje é a hora do culto. Ou você, pai, que olha para o teu filho e fala assim, ó, você já orou hoje? Você já leu a Bíblia? Você já fez devocional? Ou o teu ministério, que quando você entra, agora você tem que ter uma vida santa, agora você tem que jejuar, afinal de contas, eu estou no ministério, afinal de contas, agora eu estou escalado, então como eu posso chegar na minha escala, não estando bem com Deus? Então agora, por causa da escala do ministério, eu vou aprumar minha vida, arrumar minha vida, ser santo, porque afinal de contas, agora eu estou na mídia, no louvor, na recepção, na intercessão. Tudo aquilo que nos faz aproximar de Deus, hoje eu quero chamar de Zacarias. E eu quero que você pense, quem é teu Zacarias hoje? Ou quem são teus Zacarias? Escute, querido. Os Zacarias são importantes nas nossas vidas. São necessários. É Deus quem coloca, é Deus quem permite. Isso é importante. Eu quero dizer para você, honrar essas pessoas, valorizar essas pessoas. São pessoas que se importam, que querem o teu bem. São pessoas que te faz você ir para mais perto de Deus. Ande com pessoas que te empurram para mais perto de Deus. Filtre os teus contatos, as tuas amizades, a quem te afasta e quem te empurra para perto de Deus. São poucos os Zacarias que nós temos hoje. Às vezes, os problemas, as nossas lutas, são nossos Zacarias. Toda vez que a gente passa por uma luta, por uma guerra, por um diagnóstico, por um desemprego, por uma briga, ou por alguma coisa que a gente não está esperando, a primeira coisa é você se ajoelhar, é você se arrepender, é você clamar: Senhor, me salva, misericórdia, Senhor, me ajuda. Vamos lembrar do pessoal da Bíblia, povo de Israel, principalmente época de Juízes. Querido, o povo de Deus está tudo certo. Eles começam a adorar outro Deus, eles começam a levantar a adoração, fazer aquilo que é errado, começa enfim, a viver uma vida de promiscuidade, de pecado, de afastar de Deus. Então Deus permite o problema, eles serem subjugados, outros povos virem guerrearem, tomarem as colheitas. Quando eles estão na miséria, quando eles estão na guerra, na luta, então eles caem em si, estão no meio do problema, então o povo começa a buscar Deus, se arrepender, pedir perdão. Deus levanta um juiz que vai lá e ajuda, guerreia, aí o povo se converte, se arrepende, vive 40 anos de paz, 50 anos de paz, de bênção. De repente está tudo certo, começa a entrar para o buraco de novo, fazer tudo que é errado. Querido, tem crente que não pode ser abençoado, que parece que sempre tem que estar no problema. Por quê? Está desempregado, busca Deus. Deus arrumou um emprego, abriu uma porta, 2 dias depois já esqueceu de Deus. Deixa eu falar algo que é do meu coração, isso é meu, tá? Eu tenho algumas táticas com Deus. E eu queria assim, tentar fazer você enxergar e você ser sábio. É plano de Deus, é desejo de Deus, é vontade de Deus que você o busque. Diga assim: é plano de Deus, é vontade de Deus que nós o busquemos. Querido, Deus vai fazer de tudo para que eu e você, para que a gente possa buscar o Senhor. Agora, olha que coisa inteligente. Imagine quando você está na vitória, quando você está na bênção,
quando a tua vida está maravilhosa, quando as coisas estão dando tudo certo, você busca Deus com toda a força do teu coração. Deus vai olhar e falar assim: uau, esse menino está buscando a mim, quando tudo está dando certo, vamos fazer as coisas dar certo, porque ele me busca. Agora vamos pensar o contrário. Você busca Deus só quando você está no problema, só quando as coisas estão na crise. Quando está tudo certo, esse fogo apaga, a tua adoração some, o teu desejo morre. É plano de Deus que você o busca. O que ele vai fazer? Vou permitir que esse menino passe por uns problemas, porque ele precisa voltar a me buscar. Ele precisa voltar a querer estar na minha presença. Ele precisa me enxergar de novo. Quero te dar uma dica minha, tá, querido? Particular. Não busque a Deus só quando você está em situação difícil. É inteligente você adorá-lo, buscar todo o teu coração, quando a tua vida está boa, está tudo dando certo. Amém? Mas volta para cá. Estou falando que às vezes o problema pode ser um Zacarias. Agora o texto diz, querido, versículo 16, que Uzias ele fica com o seu coração fortificado, havendo-se já fortificado. Sabe outra coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada? E aqui eu estou falando para crente, para gente que é madura, para gente que tem entendimento. É muito difícil um crente maduro cair nas suas fraquezas. Eu vou repetir. É difícil um crente maduro cair nas suas fraquezas. Porque normalmente o cristão ele reconhece que ele é fraco e ele vigia aquilo lá de manhã, de tarde à noite. Ele pede graça, misericórdia, Deus me ajuda, isso é uma área difícil, e o Senhor conhece que isso é uma fraqueza minha, Deus não deixa eu cair nisso, Senhor, eu guardo o meu coração, me livre de todo mal. O problema é quando a gente se sente forte. O problema às vezes são as nossas fortalezas, aquilo que a gente se acha bom. Isso eu já conheço, isso eu já sei, isso eu já vivi, isso eu já ministrei. Aí a gente vai muito mais na força do nosso braço, da nossa confiança em nós mesmos, do que naquilo que Deus tem. Cuidado com as suas conquistas. Cuidado com os seus anos de igreja. Cuidado com seus anos de fé. Uzias ficou anos, ele ficou fortificado. Mas o seu coração encheu-se de orgulho para a sua própria ruína. Foi isso que nós vimos. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Amém? Qual que é o problema? Que nem sempre nós vamos ter os nossos Zacarias do nosso lado. Nem sempre você vai ter o teu pai, o teu marido, a tua esposa, a tua igreja, o teu pastor, o teu ministério. E nós não podemos depender da nossa vida com Deus, dos nossos Zacarias. Eu falei que eles são importantes, eu falei que eles são necessários, eu falei que Deus coloca esses Zacarias. Você precisa ser o Zacarias na vida de alguém. Ser aquele que vai ajudar nesse início, a estimular, a empurrar, a motivar. Você, marido, tem que empurrar a tua esposa, os teus filhos. Você, esposa, tem que empurrar. Tem dia que teu marido não vai estar animado. Você tem que ser esse Zacarias. Fala, não, vamos, vou te ajudar, vamos tomar banho, vamos sim. Mas você tem que entender que eu e você, nós somos responsáveis pela nossa intimidade com Deus. Diga, eu sou responsável pela minha intimidade com Deus. Queridos, e isso é muito importante. Eu acho isso algo muito pontual, necessário para a maturidade, para a nossa caminhada cristã. Por isso que eu gosto tanto de José e de Daniel. José, ele foi o rei do Egito, vocês conhecem, governador, rei não, né? Governador. Mas José, querido, ele tinha tudo para dar ruim.
ele foi vendido pelos irmãos. Imagina o problema emocional, imagina a rejeição, imagina eu não sou amado, e agora ele nem está no país dele, ele está em um outro lugar. E ele estando em outro lugar, querido, não tem ninguém para ver se ele ia ser crente, para ver o que ele ia fazer, para ver se ele ia orar, para ver o testemunho dele. Muito pelo contrário, estava todo mundo empurrando ele para adorar outro Deus, para fazer outras coisas. Mesmo José sem o Zacarias por perto, ele continua firme, ele continua fiel. Ele vai preso, ele está fiel. Ele está lá na casa de Potifar, ele está fiel. Mesma coisa Daniel. Daniel 1, versículo 8, diz: e Daniel firmemente resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Querido, Daniel era um jovem que sai e vai para a Babilônia. Ele deixa o seu país, ele está em outro lugar, um lugar que ele também não é visto, um lugar que ele não é cobrado, um lugar que não tem o pai para falar, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Não tem a esposa para falar assim, vamos tomar banho e vamos para a igreja. Não, ele não precisava dar satisfação para ninguém. Muito pelo contrário, era o sonho de um jovem. Nossa, vou sentar na mesa do rei, vou comer a comida do rei. Que privilégio, que honra. Vou fazer um selfie, uma postagem, vou fazer um story top, o povo lá do meu país vai ver o tanto que eu sou bom. É muito fácil, sabe, queridos, quando a gente não é cobrado, quando a gente não é visto. E Deus ministrou muito comigo, porque esses dias que a gente estava fora, que não tinha agenda, não tem ninguém para ser visto, não tem internet em muitos lugares. Como que é o coração do Murilo? Diante de um lugar que ninguém está vendo. Qual que é a gratidão, qual que é o desejo, qual que é a fome, qual que é a busca, qual que é a santidade? E aqui eu quero entrar nesse segundo personagem, que é quando Zacarias morre, Uzias aparece. E todos nós temos esse Uzias dentro de nós. E Uzias aqui, como eu já falei de Zacarias, que representa todos esses que nos impulsiona, Uzias são os nossos desejos, representa hoje a nossa vontade, representa quem nós somos longe da cobrança, quem nós somos quando estamos sozinhos, quem nós somos quando a esposa, o marido não está vendo, quem nós somos quando nós não precisamos cumprir uma escala de ministério, quem nós somos quando nós estamos fora da igreja, num lugar distante, quem nós somos quando nós mudamos de cidade, quem nós somos quando nós vamos para uma faculdade, quando eu entro em outra escola. Uzias representa essa pessoa. Se Zacarias desaparecesse da sua vida, se você não tivesse cobrança nenhuma, mesmo assim você continuaria buscando ao Senhor, indo na igreja. Se você mudasse de cidade, se você fosse para um outro país, onde tem dificuldade, onde você poderia arrumar um monte de desculpa, onde é longe, onde eu não sei o idioma, querido, o que é um desviado? Hoje, graças a Deus, Deus está mudando isso no Brasil, mas pensa uma nação que tem essa palavra, pessoas desviadas. Pessoas desviadas, queridos, são os dias que aprenderam, que entenderam, que reconheceram a grandeza de Jesus, mas por algum motivo, e normalmente vem de frustração, de decepção, de mudança. Eu saí da minha cidade, lá eu era crente, mas vim para cá, não conhecia ninguém, e aí deixei, eu larguei da minha esposa, então agora eu fui para outro canto, e aí agora está tudo livre, agora eu não tenho mais compromisso, agora eu não tenho mais aliança, agora não tenho mais fidelidade, tem um monte de menina dando em cima, eu larguei do meu marido, agora eu tenho que buscar outro.
Então a roupa encurta, as fotos mudam. É impressionante, querido. Quem que é você quando o teu Zacarias não está mais perto? Quem que é você quando acontece situações que não está no teu planejamento, que você não estava esperando? Queridos, eu vim para cá em 2003. Adãozinho está aí? Não está, né? Adãozinho e Ivonete. A primeira kitnet que eu aluguei foi deles. E hoje eles estão aqui conosco. Está o Marco. O Marco foi um dos meus primeiros amigos desde 2003. É meu arquiteto e até hoje. Escuta, querido. Eu vim de Barretos com uma agenda de jovem, de louvor, de igreja, de célula. Nossa igreja estava num momento gigantesco, fluindo, um avivamento. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a ter 110 GPS. É uma quantidade razoável. Imagina 110 casas só com GPS. E lá em Barretos não é uma cidade muito grande, então eu era conhecido ou reconhecido aonde eu ia, pelo filho do pastor Mauri, pela igreja que estava crescendo, os cantores, os pregadores, todos ali da região de São Paulo, eles iam ministrar, e a nossa sede era na casa dos meus pais. Então, a gente tinha muito contato direto, porque a igreja era na nossa casa, toda hora tinha gente. Eu venho para Nova Mutum, querido. Nova Mutum, ninguém sabe quem que é Murilo, quem que é Ana, se eu sou crente, se eu não sou crente. Eu chego para Ana, amor, o que nós vamos fazer hoje? Não tem um ensaio, não tem um culto, não tem uma pregação, não tem nada. É muito fácil nessa hora, porque o nosso Zias grita essa hora, quando a gente está sozinho. E graças a Deus, ela até brigou comigo que eu dei esse testemunho no primeiro culto, falou, amor, mas você não terminou o testemunho, o povo achou que você... E graças a Deus nós tínhamos esse entendimento e nunca deixei de frequentar, de congregar, visitei um monte de igreja, participei dos cultos da igreja, enfim. Mas o que eu quero dizer, querido, que nós somos muito tentados, quando nós estamos sem Zacarias, a viver de uma maneira livre. Então minha pergunta é, quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando você não é cobrado? Se Zacarias sumisse hoje, como que você viveria? Como seria a tua fé? Davi tinha um Uzias dentro dele. A Bíblia diz que era a época dos reis estarem na guerra, porém Davi estava sozinho no palácio. Então Davi agora ele está isolado sem o Zacarias. Davi ele está sozinho. E Davi ele está naquele momento, ele sem cobrança. E diz a Bíblia que ele olha para Betseba e vê Betseba tomando banho. E queridos, isso é tentação. E eu não quero falar disso dos olhos dele. O problema é que Davi ele teria que colocar um limite. Eu não posso ir mais do que isso, acabou. Betseba é a esposa do meu amigo Urias, não posso, é errado, vou desagradar meu Deus. Qual foi o problema? Que ele sozinho, Uzias gritou mais alto, mais forte, e ele acaba caindo em adultério, sofrendo todas as consequências, e você conhece. Eu quero trazer isso para nós. No que você se transforma? É essa a minha pergunta. Quando acontece uma notícia, uma situação diferente daquilo que você planejou. Deixa eu trazer um Reels que eu vi essa semana. Estava lá, inclusive. O Léo até pediu para eu compartilhar com ele, mandei para ele. O Reels é da Branca de Neve.
Branca de Neve está em paz. O reino está em paz. Os anões estão em paz. A madrasta, perfeito, tudo certo. Querido, pensa um reino tranquilo. Pensa uma bênção. Até que um dia a madrasta resolve fazer de novo uma pergunta para o espelho. Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito que eu? Eu falei que o espelho é crente, não quis mentir, falou assim, tem sim. É a Branca de Neve. Querido, a hora que aquela madrasta escuta algo que ela não estava esperando, ela vira bruxa, ela contrata o caçador, ela bota terror no reino, ela persegue anão, ela persegue Branca de Neve, ela faz o caos. Moral da história: no que você se transforma quando você ouve algo que você não esperava ouvir, ou que você não quer ouvir? O que você se transforma quando você tem uma notícia que você não imaginava? O que você espera, ou o que você se transforma quando você descobre uma traição do marido, da esposa, uma decepção com o líder da igreja? Quanta gente, querido, que abandona Jesus por causa de decepções de líderes. É errado? Claro que é. Ele vai se ver com Jesus, mas que Deus, que a tua fé tem a ver com o erro de uma pessoa, da tua esposa, do teu marido, da tua notícia? Quem você é diante de Deus, quando a situação sai daquilo que você está esperando? É exatamente isso que está acontecendo. Zacarias sai, Uzias agora está sozinho, e começa a fluir, começa a aparecer, se mostrar um interior perigoso, e às vezes Deus permite isso. Eu vou repetir, Deus permite às vezes situações que a gente vai estar sozinho, porque Deus quer revelar os Uzias do nosso coração. Deus quer revelar realmente a tua fé, a tua fome, o teu desejo. Você ama realmente? Você busca Ele realmente? Ou você está sendo empurrado pela esposa, pelo marido, pelo amigo, pelo ministério? Entenda, querido. Às vezes isso é muito sutil, porque Uzias ele faz parecer ser certo aquilo que é errado, pela confiança que ele tem. Diz o texto, lá em 2 Crônicas, que os levitas foram queimar incenso, e só podia queimar incenso os descendentes de Arão, os sacerdotes. O rei, por mais poder, autoridade, ele não tinha esse direito legal diante de Deus. E Uzias, por ele ter já se fortificado, por ele já ter conquistado, por ele ter se achado, cara, olha o que eu fiz, o reino de Judá estava acabado, olha quanta cidade eu conquistei, olha o quanto eu reergui, olha a igreja que é abençoada, olha o que eu fiz na IBD, olha o que eu construí no louvor, olha conquistas que a gente vai fazendo através de nós, olha o tamanho da igreja, olha o que eu produzi. E é muito fácil a gente se perder, não em fracassos, mas em conquistas. E Uzias então ele começa a sacrificar ao Senhor. Ele não está falando que ele foi se drogar, não está falando que ele foi adulterar, ele foi fazer um sacrifício ao Senhor. Uau, que bonzinho, mas quebra um princípio. Tem situações, queridos, que a gente às vezes acha que está tudo certo, que a gente quer fazer. Ah não, mas é para Deus. Querido, mas Deus nunca pediu. Não é para fazer. 2 Crônicas 26, versículo 18. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Versículo 19.
Então Uzias se indignou. Diga, Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Escute, isso também é algo meu, tá? Uzias, ele erra, e todos nós somos passíveis de erro. Todos nós, queridos, erramos. O que para mim é o problema aqui de Uzias? Que a atitude que ele teve foi totalmente diferente de Davi. Davi, ele caiu, ele errou, foi pecado diferente, foi erro diferente. Mas quando Natan chega e vai confrontar, Davi olha para Natan e fala: pequei contra o céu, contra a terra, contra o Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa. O que eu fui fazer? Onde eu estava com a cabeça? Senhor, misericórdia. E ele paga as consequências, sofre as consequências. Mas Deus olha para a atitude de Davi e Deus gosta. Porque, queridos, Deus, ele não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado, a um coração arrependido. Agora, para mim, se a hora que os sacerdotes falam com Uzias, se Uzias falasse: Senhor, o que eu fiz? Pequei contra o céu, tem misericórdia, onde eu estava com a cabeça, eu sei que isso não é função do rei, é dos sacerdotes, me perdoa. Mas diz o texto que Uzias fica indignado. Uzias não aceita. E aquela posição arrogante, no mesmo momento surge uma lepra na testa de Deus, de Uzias. Deixa eu te dar uma dica poderosa. Querido, quando você estiver sozinho, ninguém está vendo, ninguém está olhando, você não está sendo cobrado nada. Quando surgir qualquer situação que teu Uzias começa a gritar aí dentro, não olha para o lado para ver se tem alguém vendo, olha para cima, que Deus está olhando, o Espírito Santo está com você, que isso vai te ajudar a ser fortalecido. Amém. A gente não pode esquecer, o pastor Alexandre, na verdade nem é dele, é do Bill Johnson, quando ele fala da pomba do Espírito Santo, que senta no ombro. Eu acho aquilo incrível. Você sabe que o Espírito Santo está no teu ombro, que todos os movimentos que você vai fazer com cuidado, para que essa pomba não voe, para que essa pomba não saia. Você sabendo que você não vai fazer movimentos bruscos. É a mesma forma, você é casa de Deus, o Espírito Santo escolheu você para morar dentro. Quando você olhar no espelho, querido, olha uma pombinha do teu lado, cuidado, porque o pecado vai fazer essa pomba voar, essa pomba sair. E é inteligente, é sábio você cultivar essa amizade, essa presença com o Espírito Santo. Amém? Muito bem, falei de Zacarias, falei de Uzias, quero trazer isso muito para a prática. O que fazer para a gente vencer os nossos Uzias, essa guerra? Olha o texto. Primeiro, o versículo 19 fala que a lepra lhe saiu na testa. Querido, toda vez que a Bíblia fala de lepra, é uma referência ao nosso pecado. É a sujeira, a transgressão, é algo que contamina. É algo que a gente tem que estar atento. Então, a referência do Velho Testamento para o Novo, quando a Bíblia se trata de lepra, está falando do meu e do seu pecado. Ok? Versículo 21, 2 Crônicas 26, 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada. Diga, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo de rei, julgando todo o pé. Presta atenção. Estou te dando ferramentas para a gente vencer os nossos Uzias. Uzias são aqueles desejos que são errados, que afloram quando nós estamos sozinhos, que querem gritar. A gente tem que ter muito autocontrole, domínio e fé. E a Bíblia diz que esse Uzias, ele fica leproso, e a forma como eles trataram Uzias foi separando ele da casa, excluindo da casa do Senhor.
Presta atenção, o Novo Testamento diz que, por acaso não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? Que vós sois casa de Deus? Hoje eu e você, nós somos a casa. O que eles fizeram? Casa de Deus. Excluíram a lepra da casa de Deus. Você quer uma dica inteligente para a tua caminhada cristã? Querido, exclui a lepra dessa casa de Deus. Como que você faz isso? Matando? Vou assassinar a lepra. Querido, tem gente que pede assim, pastor, daria para o senhor orar? Claro, querido, o que você quer? Eu queria que o senhor orasse para acabar essa tentação na minha vida, que eu não tivesse mais essas vontades, desejos. Querido, tem que orar para Deus te fulminar agora, você morrer e ir para o céu. Não, pastor, eu acho melhor não. Entenda, querido, todos nós vamos conviver até Jesus voltar, com os nossos Uzias, com as nossas tentações, com as nossas guerras, com as nossas fragilidades. Uzias você não mata assassinado, não tem como você matar numa oração, dar um tiro, a partir de hoje eu não tenho Uzias, mas tem como você separando, tem como você deixando ele de lado, tem como você ir excluindo da casa de Deus que é você. Toda vez que você se alimenta, que você adora, que você lê a Bíblia, que você jejua, que você vem na igreja, que você vai no GPS, que você busca Deus, você está alimentando o teu espírito. Automaticamente você está separando, excluindo, diminuindo a força do teu Uzias. E a hora que tiver uma guerra entre a tua carne e o teu espírito vai dar um pau na carne, porque você está alimentando muito mais o espírito do que a carne. Então é inteligente, sábio, para a tua caminhada cristã, você enxergar, diagnosticar as suas fragilidades, os seus Uzias, as suas vontades quando ninguém está por perto, quando ninguém está vendo. O seu eu de verdade que aflora quando vem uma notícia diferente. Quando você explode, quando você fica com raiva. Sabe aqueles momentos do futebol que você fala, meu Deus, não era eu. Sabe aquele momento do trânsito, quando alguém faz alguma coisa e que você se explode, fala, meu Deus, como é que pode um cristão fazer isso? Sabe aquele momento que você briga com o teu irmão, com a tua esposa, com o teu patrão, que aflora uns dias que você fala, meu Deus, quantos anos eu indo na igreja, como é que eu tenho uma reação dessa? É Deus permitindo para mostrar que eu e você, nós precisamos, carecemos, e separando da casa do Senhor, que somos nós, essas lepras, esses pecados, essas fragilidades. Amém? E quando a gente consegue matar nossos dias? E quando a gente consegue caminhar, enxergar e ver isso? E quando a gente entende que a caminhada cristã, eu estou guerreando com isso? Isaías 6, versículo 1. Na morte do rei? Na morte de quem? Isaías fala assim, eu vi o... Presta atenção. Agora eu estou falando que nós estamos conseguindo matar Uzias. Nós já excluímos, entendemos, diagnosticamos, eu estou deixando ele de lado. Agora Isaías fala que na morte do rei Uzias ele viu o... Toda vez que a gente começa a matar os nossos Uzias, os nossos olhos espirituais vão enxergar muito mais as coisas de Deus, as coisas do Senhor. Eu estou falando de um profeta que não começou agora. Eu estou falando de um profeta que não era novo convertido. Eu estou falando de Isaías, é uma referência. Eu estou falando de um cara que talvez mudou o Velho Testamento. Eu estou falando de um cara que até a morte do rei Uzias, se olhar capítulo 4, capítulo 5, Isaías chegava e falava assim, ó,
ai daqueles que constroem casas para si mesmo, ai dos beberrões que estão enchendo a cara, ai daqueles, ai do outro, ai do fulano, ai de você que não vem no culto, ai de você que faz isso, ai de você que ouvi. Sabe, querido, Isaías representa até esse momento aquela pessoa que é crente, que está lá, mas que é muito bom para olhar para as pessoas e achar o erro dos outros. Mas então, na morte do rei Uzias, Isaías via o Senhor assentado no alto sobre um trono, as abas estavam por todo o trono, serafins voando, 2 asas em cima, 2 asas embaixo, 2 cobriam o rosto. Eles clamavam dizendo: Santo, 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 e toda a terra estava cheia da glória do Senhor. Quando Isaías enxerga, quando Isaías vê, quando Isaías agora muda a comparação dele, então o discurso dele muda. Agora ele diz: Senhor, ai de mim. Agora não é mais ai do fulano, porque eu estou vindo à igreja, eu estou fazendo isso, porque eu me esforço. Agora, ai dele. Toda vez que eu mato Uzias e que meus olhos se abrem, eu vou enxergar muito mais aquilo que eu preciso ser transformado do que aquilo que meu irmão precisa ser transformado. Então o discurso agora de Isaías: Senhor, ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, só eu sei dos Uzias que tem dentro de mim. Senhor, só eu sei dos meus lábios são impuros e eu moro num povo de impuros lábios. Senhor, tem misericórdia. E por que Deus permite Isaías ver? Por que Deus permite essa comparação? Isaías enxergar e ter esse temor? É porque Deus queria apontar o pecado de Isaías? É porque Deus queria envergonhar Isaías? Claro que não. É porque Deus queria colocar Isaías num lugar de arrependimento e de transformação. Porque os planos que Deus tinha para Isaías, aquilo que ele precisava viver, ainda ele não tinha vivido. Então agora nesse lugar de arrependimento, nesse lugar de transformação, nesse lugar de enxergar a si mesmo, Deus tem matéria-prima para poder transformar e mudar a vida de Isaías. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Diga: uma brasa viva. Vamos mudar. Diga: uma brasa de fogo. Vamos entender o contexto. Vamos lá. Isaías agora, ele vê o Senhor e ele começa a enxergar coisas que ele não enxergava antes. Deixa eu dar um testemunho, antes de eu continuar para o fogo ali da brasa. E eu posso dar esse testemunho porque eu tenho autorização. Raidel, esposo da Ariane, esses dias ele veio conversar comigo. Na verdade, eu acho que a gente estava no Vem Ver, eu não lembro. E tem uma roda muito grande e ele começou a testemunhar isso. E vocês vão entender. Raidel, ele se converteu há muitos anos atrás. A gente ainda estava no outro prédio, uma igrejinha pequena. Queridos, mas na minha caminhada cristã, talvez tenha sido uma das conversões ou de um dos apelos que eu fiz mais bonito e forte até hoje. Eu lembro que eu falei: quem gostaria de aceitar Jesus? Querido, o Raidel, ele veio de gatão, ele não veio de pé. Ele estava chorando tanto, que ele veio assim, ó, de joelho, de gatão, no meio do corredor, assim, ó, até a frente. Acho que não teve um na igreja que não chorou junto com ele. Enfim, se converteu, ficou firme, tinha uma vida toda torta,
Quando eu encontrei, a gente estava numa casa de um irmão aqui da igreja também, era um churrasco de futebol. Raidel, ele é goleiro, muitos anos aí, os boleiros sabem disso. E eles estavam tudo bêbado, querido. E eu cheguei lá, e eu falei, Raidel, você precisa ir para a igreja, cara. Ô, pastor, eu vou. Deixa pra mim. E nem eu acreditava que ele ia. Eu achei que ele nem fosse lembrar. E domingo ele estava lá. E se converteu. Muito bem. Foi pro louvor, passou, fez encontro, muitos anos. Mas ele mudou de cidade. E quando ele mudou de cidade, acabou o Zacarias. E olha que ele foi com a esposa. Mas, pastor, aqui não tem Yamir aqui, eu procurei, mas não gostei, eu fui em outra, e eu falei, cara, você precisa estar num lugar. Resumindo, Raidel desviou e ficou 2, 3 anos fora, dando trabalho. Ariane, tadinha, orando, perseverante, e Raidel dando trabalho. Vinha de vez em quando no culto, e eu vinha, falava, até recebia, de vez em nunca. Mas você vê que o coração estava fechado. Até que, no final do ano, num culto de virada, 31 para o dia 1º, nós tivemos uma peça de teatro. E aí eu falo, sabe, tem muita gente que ainda critica as formas de Deus agir, os métodos. Querido, Deus a gente não pode colocar numa caixa de fósforo. Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e quando Ele quiser. Amém? E nessa peça de teatro ele ficou impactado. Era das 10 virgens. E ele ficou impactado e ele voltou para Jesus. E ele voltou com tudo, firme, forte. E enfim, hoje tem sido uma bênção, tem caminhado conosco. Hoje está no ministério de recepção, está no louvor, está no teatro, está em tudo quanto é ministério. Tenho até que segurar ele. É uma bênção, sabe? Menino de Deus, ele é a Ari, firme. Mas o que eu quero te dizer? Ele falou assim, pastor, é incrível que nesses 3 anos que eu estava fora, como eu não conseguia enxergar que aquilo estava me prejudicando, que aquela vida estava desagradando a Deus. Eu fico inconformado como eu não conseguia perceber. Hoje eu olho para trás, eu falo, meu Deus, como que eu abandonei isso? Como que eu deixei? Como que eu pude? Mas quando eu estava lá, pastor, eu vinha, eu até queria, mas eu não conseguia perceber, eu não enxergava isso. E eu falei, uau. Tem muito desviado, sabe, querido, que às vezes conhece a verdade, quer vir, mas não enxerga, parece que não tem força. Por isso que eu falo que quando a gente tem uma visão, quando a gente, e é pela graça, pela misericórdia, quando a gente começa a enxergar as coisas de Deus, Deus vai descortinar quem somos nós, aquilo que realmente nós temos de errado. A gente para de olhar para o outro, a gente para de olhar para o vizinho, e a gente começa a olhar para dentro da gente, e é quando a gente transforma. Isaías então agora ele está nessa situação de chegar e falar, Senhor, eu não quero nem saber dos outros, ai de mim. E aí diz o texto que vem um anjo e pega uma brasa viva do altar. Escute. Eu não sei como é teu passado. Eu não sei quantos pecados, quais pecados, a seriedade dos erros. Mas o que eu sei é que tem brasa do altar, fogo de Deus disponível para transformar a sua vida, o seu coração e o seu futuro. Quanto for necessário, querido. Quanto for necessário. Deus, quando Ele permite que a gente enxergue, que a gente viva, que a gente visualize isso, Ele não está querendo apontar o dedo, envergonhar. Não, Ele quer criar um ambiente de transformação. Ele quer criar um ambiente no nosso coração de entendimento, de enxergar. Eu falo que tudo é ponto de comparação. Os fariseus, quando comparavam com os publicanos, ele olhava,
para os publicanos, eles se achavam santos. Eu falava assim, nossa, só esse publicano, pecador. Eu aqui todo santo, eu dou o dízimo, eu frequento a igreja, eu faço isso. Agora olha, coitado desse publicano. Quando a gente se compara com um bandido, quando a gente se compara com alguém que você sabe que tem a conduta errada, é muito fácil a gente se achar bom, a gente se achar santo. Mas a nossa referência, o nosso padrão, não é o irmão, nem a pessoa que está do nosso lado, é o nosso Deus. A Bíblia fala, sede santo como eu sou santo. O que Deus está querendo fazer, o que Jesus está nos pedindo é, ei, toda vez que se olhar para mim, toda vez que você enxergar a minha glória, toda vez que você conseguir me visualizar, você vai ver o quão pecador, o quão falho, e o quanto eu e você nós precisamos melhorar. Então é uma questão de comparação. Louvor, vocês estão aí? Escondido? Pode subir, gente. Eles ficam tudo escondidinho ali atrás. 1 Pedro 1,15. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Deus é o nosso molde, Deus é o nosso modelo, Deus é aquele que nós precisamos comparar. Amém, queridos? Fica de pé para você acordar, vai, que você está muito desanimado. E para você achar que está acabando também. Vamos fazer de maneira muito rápida um resumo de tudo isso que nós falamos. Acompanhe comigo para você não perder nada. Eu falei que Zacarias são pessoas que nos impulsionam, que nos empurram e que eles são muito importantes. Eles são necessários, é um presente de Deus, que eu e você a gente precisa honrar, valorizar, amar essas vidas. São pessoas importantes e que eu e você nós também temos que ser Zacarias na vida de outros. Mas a gente não pode depender sempre dessa cobrança, sempre dessas pessoas, sempre desse empurrão para a nossa vida cristã. Eu e você, nós somos responsáveis pela nossa caminhada, porque Deus vai permitir o dia que você esteja sozinho, sem ninguém por perto, sem ninguém para te cobrar, sem ninguém para chegar, só para mostrar o que realmente está dentro do seu coração. Às vezes Deus permite você mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de lugar, só para você entender quem você é realmente em Deus, enxergar os teus Uzias. E é sábio, é importante a gente enxergar as nossas fragilidades, o quanto eu amo, o quanto eu quero Jesus, o quanto eu sou santo, o quanto eu estou fazendo por Ele ou para as pessoas serem vistas, o quanto eu estou fazendo por Ele ou para agradar os meus Zacarias. Se eu estou realmente fazendo isso de maneira fiel, eu estou fazendo devocional porque o meu pai e minha mãe, porque o meu marido está vendo, ou porque realmente eu sei que é importante? Eu estou adorando porque as pessoas estão me vendo, ou porque eu sei que é importante? Sabe, é um tempo que Deus quer que a gente reflita quem somos nós sozinhos, quem somos nós quando não somos cobrados, quem somos nós quando nós estamos em um lugar diferente. Mas nós entendemos também que é possível matar esse Uzias, separando ele, alimentando mais o nosso espírito, excluindo da casa de Deus que somos nós. Toda vez que a gente alimenta das coisas de Deus, a gente vai excluindo aquilo que é fraqueza, aquilo que é carne, aquilo que é desejo. E quando a gente exclui, quando a gente consegue matar, a nossa visão vai se abrir. E toda vez que a nossa visão se abre diante de Deus, a gente vai parar de ficar olhando para o fulano, para o ciclano, para o irmão, para o líder, para a mulher, para o marido. A nossa visão vai ser: olha para mim, Senhor, olha para o meu coração. Ai de mim, Senhor, eu sou falho, eu preciso melhorar. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia porque tem Uzias
vivo, tem misericórdia porque tem lábio impuro, tem misericórdia porque tem vontade que não é tua. Senhor, me ajuda. Toda vez que a gente abre a nossa visão, nós vamos enxergar aquilo que Deus quer revelar em nós. Mas a graça, a misericórdia, o amor de Deus é tão grande que tem fogo suficiente no céu para santificar, para purificar, para restaurar, para transformar. Tem fogo no céu para queimar os nossos lábios, para trazer um novo destino, para mudar o nosso futuro, para trazer vitória. Abre o versículo 8 para mim, Isaías 6. Versículo 8 diz: depois disto, repita comigo, depois disto. Depois disto o que, querido? Depois de Isaías enxergar, depois de Isaías se arrepender, depois de o anjo pegar aquele fogo e santificar a vida de Isaías, depois disso, o Senhor vai e dá uma palavra. Isaías, eu estou precisando de gente para servir, eu estou precisando de gente para trabalhar. Isaías, eu estou precisando de gente no reino, eu estou precisando de gente na igreja. Isaías, eu estou precisando de gente no ministério infantil, na intercessão, no louvor. Isaías, estou precisando de gente no semear. Isaías, estou precisando de gente para evangelizar, para cuidar dos jovens, para cuidar das crianças, dos autistas. Isaías, estou precisando dos profs, das profs. Sempre a palavra de Deus de destino vai ser depois de um entendimento e do fogo estar sobre as nossas vidas. Toda vez que a gente mudar isso, a gente vai estar fazendo pela nossa força, a gente vai estar fazendo para os outros verem. Não tem como eu servir, eu ministrar, se eu não entender esse lugar de arrependimento, de santidade, de purificação. Não tem como eu fluir em tudo aquilo que Deus quer, se primeiro esse fogo do céu não transformar a minha vida. Querido, o que eu quero te dizer é que não adianta o quanto você é bom, o quanto você trabalha. Quem vai transformar a minha vida é a sua, é a brasa viva do altar, é o fogo do Espírito Santo. É isso que vai incendiar, é isso que vai nos encher, é isso que vai nos motivar, é isso que vai te impulsionar. Sabe, às vezes a gente quer ser preenchido com o nosso afazer, com o nosso trabalho. Não, depois disto. Agora, eu escutei uma frase do apóstolo Gilson, já esteve aqui ministrando conosco, um homem de Deus, estava no Bambu essa semana, e que eu demorei uns 3 minutos para entender, mas eu entendi. E a frase dele era, na igreja: se não serve, não serve. Eu vou repetir: se não serve, não serve. E às vezes a gente acha que o servir, Isaías falou assim: eis-me aqui, Senhor, estou aqui, pode enviar a mim, estou pronto para servir. Às vezes a gente acha que o servir é eu fazer um favor para Deus, é eu fazer um favor para a igreja. Ah, está precisando de uma ajuda lá, eu vou lá servir. Querido, você não entendeu nada. Servir faz parte de um DNA do crente, servir faz parte do coração. A Bíblia toda é igual você, quando você se converte, aceita Jesus, você vai adorar, você vai orar, você vai ler a Bíblia. Por quê? Porque isso faz parte do contexto. O amar o teu irmão, o dar a vida pelo teu irmão, o andar a segunda milha, o dar a tua capa também, isso faz parte da vida do cristão. Então servir não é um favor, é algo que já está aqui dentro, é algo que faz parte de você. Quando você se converte de verdade, você sente que é um privilégio, você sabe que isso é importante, que isso traz prazer, traz pertencimento, que isso faz parte da tua vida cristã. E como eu louvo a Deus por essa casa.
A maioria dos eventos eu tenho que interromper. Fala, gente, já tem a lista, já passou do pessoal que serve. Mas eu queria deixar para você ainda que está chegando. Tem dons e talentos que você tem e que Deus conta. Mas antes de Deus contar com isso, querido, Ele está muito mais preocupado no teu coração, em quem você é, em você enxergar a glória, a majestade, ver o Senhor sentado em um alto sublime trono, entender a grandeza dEle, porque toda vez que você tiver uma revelação da grandeza de Deus, automaticamente você vai enxergar o quão imperfeito, o quanto a gente precisa da graça, da misericórdia, o quanto a gente precisa da cruz, o quanto a gente precisa do sacrifício de Jesus, o quanto nós não somos nada sem a conquista que Jesus teve por cada um de nós. E a minha oração e o meu apelo nessa noite, talvez teus Uzias tenham gritado aí, e você entende que você precisa dessa brasa de fogo sobre a tua vida. Queria te convidar para você vir aqui, que eu quero orar com você. Disponível no altar, tem fogo do Senhor. Ele ficou indignado, mas Davi olhou para o Natan e falou assim: eu preciso, eu reconheço, me perdoa. Sabe, talvez você, pela graça de Deus, ainda não tem se afastado, não tem desviado, e se tiver também, esse é o momento. Mas se você percebe que esses Uzias têm gritado no teu coração, eu quero que você tome a atitude de Davi, não de Uzias. Que você reconheça, porque eu sei que tem um lugar de transformação de glória. Se é você, eu não vou insistir muito, querido, mas se é você, eu quero muito que você venha. De repente você também está aqui pela primeira vez, você nunca aceitou o Senhor Jesus. Hoje é um dia de você entregar a tua vida para o Senhor. A Bíblia fala que a gente tem que confessar com a nossa boca. Isso é importante. Ou talvez você realmente se desviou e de alguma maneira não enxerga ou não consegue. Assim como eu testemunhei da vida do Raidel, que o testemunho dele seja força para o teu coração. Também quero te convidar, se você é um desses, a vir para cá, porque nós vamos orar. E eu sei que Deus tem um lugar especial. Amém? Vem que eu não vou ficar insistindo muito não, querido. Se é você, vem. Nada me abalará. Estou firmado na rocha. Nada me abalará. Estou firmado na rocha. Nada me abalará. Estou firmado na rocha. Nada me abalará.
pela tua igreja. Pai, eu quero orar, Pai, porque nós sabemos da importância do Zacarias, mas nós queremos ter nossa fé firmada na rocha, independente das circunstâncias, independente dos momentos, independente do lugar que nós estivermos, das cobranças. Pai, que a gente possa viver em integridade, em fidelidade, em lealdade ao Senhor. Pai, que os nossos corações estejam atentos, que a nossa mente esteja atenta, para que a gente possa enxergar as nossas fragilidades, os nossos desejos, aquilo que nos afasta do Senhor. Pai, que a gente possa enxergar e possa separar isso das nossas vidas. Nós queremos caminhar com o Senhor, nós queremos caminhar com o Senhor. Pai, nós queremos caminhar com o Senhor. Nós sabemos que tem brasa viva no altar, tem fogo de Deus. Pai, eu quero colocar cada coração, cada vida, Pai, que o Senhor, Pai, com os teus anjos, através da conquista na cruz do teu amado Filho Jesus Cristo, que o Senhor venha, Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu sangue, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, nos santifique, traga esse temor do Senhor ao nosso coração, traga esse temor do Senhor, para que a gente possa enxergar a tua grandeza, revelar a tua glória em nós, Pai, que a gente possa, Pai, enxergar o quão dependentes nós nos tornamos, o quão dependente nós somos da tua cruz, do teu sacrifício, da tua morte, mas também a alegria de viver a vitória da tua ressurreição, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Transforma a tua igreja, Pai, transforme a tua igreja, que seja uma igreja limpa, uma igreja santa, uma igreja que tem o prazer de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, que a gente possa avançar, progredir em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa, Pai, cada vida, cada coração, em nome de Jesus. Levante sua mão bem alto, levante sua mão bem alto, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu quero colocar o meu coração diante do teu altar. Me ajude a enxergar os meus Uzias, e que eu possa separar, vencer, excluir da minha vida, porque eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Me ajude a viver em santidade, que a brasa viva do altar sempre possa tocar no meu coração, nos meus lábios, e que eu possa viver dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Dá um abraço nesses lindos que estão aqui. Dá um abraço nesse bonitão, hein? Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no teu coração? Guarde isso. Uzias terminou mal. Eu quero profetizar que você vai terminar bem, em nome de Jesus. Firme e forte, até que o Senhor venha. Amém. Amém. Muito rápido, nós temos os nossos GPS durante a semana. Tem lá os endereços, só você entrar na nossa bio lá no Instagram. Tem todos os dias, datas, horários, casas, aonde tem um lugar para você. Tem sido bênção, quantos testemunhos. Quero muito te convidar você a participar. Sexta-feira nós temos os Valentes, são um grupo de homens da nossa igreja. Nós vamos fazer lá no Ictus. Você, homem, está convidado a participar. Nós temos um grupo de WhatsApp
pergunte na secretaria ou para qualquer homem aí se você quer entrar ou se você deseja participar, ok? Está convidado. Tem sido um tempo muito especial. Sábado nós temos o culto dos jovens, 19h30. Você jovem, deixa de vir, traga alguém, convide, seja instrumento de Deus. Domingo de manhã escola bíblica e à tarde e à noite nós vamos estar aqui, se Jesus não voltar, em nome de Jesus. Amém? Tem o nosso pessoal da oração. Você que deseja uma oração por qualquer motivo, talvez você quer enfermidade, oração por alguém, pela tua vida, motivo que for, na hora que terminar o culto você vem, eles estão aqui prontos para orar por você. Queridos, estejam atentos aí nos grupos, por favor. Tem uma agenda poderosa aí para esses dias. Já tem os profetas confirmados que vão vir ministrar nessa casa. Então você fica atento aí. Algumas reuniões importantes que eu quero fazer com liderança, os novos que estão chegando, com os líderes de GPS. Enfim, nós vamos ter um tempo aí de alinhamento. Então eu queria muito que você ficasse atento aí nos grupos, amém? Pai, muito obrigado, Deus, pelo culto, pelas palavras, pelos louvores, pelos nossos corações. Obrigado pelos aqueles que nos visitam, aqueles que estão online conosco. Que o Senhor continue a ministrar os nossos corações, nos leve para esse lugar de dependência, de santidade, mas também de ser instrumento nas Tuas mãos, Pai. Queremos ter uma vida em fidelidade, em lealdade, mas também em adoração, em devoção, em gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela Tua igreja. Abençoe, Pai, a nossa semana, aqueles que precisam de uma porta aberta, de um milagre, que o Senhor seja a resposta, Pai, que possa ter noite de sonos, Pai, noite de sonos, aqueles que não conseguem dormir, Pai, eu quero declarar, Pai, sono do justo sobre eles, ó Pai. Quero repreender, em nome de Jesus, tudo aquilo que está roubando o sono do Teu povo e declarar o sono do justo sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Noites de descanso, nos dê, Pai, semana abençoada, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje, por todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado aí. Deseja ótima semana. Deus abençoe muito. Até domingo, se Deus quiser, queridos.